Eita, meus amigos e minhas amigas, meus nobres e minhas nobres, hoje é o dia de falarmos sobre a Brasília Amarela. E você lembra logo daquela música, né? Minha Brasília Amarela. Vou ler aqui um artigo muito interessante, escolhi vários aqui, mas esse aqui achei muito legal, ele é bem completinho, tá? Tá lá na UOL, motor1.com. Ele é da data de 18 de junho de 2023, por Jason Vogel. A história automotiva. Volkswagen Brasília completa 50 anos. As curiosidades de um projeto nacional que fez grande sucesso por aqui e no exterior. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer referência aqui ao vovô e à vovó mesmo, né? Porque aqui é um projeto bem mais arcaico do que os carros que já mencionei aqui nos outros vídeos até o momento, né? Os projetistas da Volkswagen do Brasil foram desafiados a projetar um carro espaçoso e arrojado, usando as mesmas bases do famoso Fusquinha. Assim nasceu a Brasília, lançada há exatos 50 anos, em junho de 1973, para se tornar um grande sucesso de vendas no país e até no exterior. Essa história começa na década de 60, quando o Fusca era o líder disparado do mercado brasileiro e um dos carros mais vendidos do mundo. Mas a Volkswagen sabia que tinha um problema pela frente. O imutável Besouro parecia cada vez mais uma peça de museu frente aos novos e cada vez melhores concorrentes. A marca alemã precisava urgentemente pensar em seu futuro e diversificar sua linha de automóveis. Na Europa, a primeira tentativa de ampliação e modernização da linha foi com os modelos Type 3, lançados em 1961. A gama incluía um sedã, um hatch, uma perua e um esportivo. E todos seguiam os mandamentos da Volkswagen na época: motor traseiro refrigerado a ar e suspensão por barras de torção. Criatividade brasileira. Ao sul do Equador também se tentou fazer algo novo. Rudolf Lendig, presidente da Volkswagen do Brasil entre 1968 e 1971, liberou geral a criatividade de sua equipe de projetistas, antes contidos pela matriz. Brilhantes profissionais como Márcio Lima Piancastelli, José Vicente Novita, Martins, o J, e George Yamashita, Oba, ganharam carta branca para desenhar modelos por aqui. Como primeiro trabalho, foram executadas alterações de estilo nos protótipos alemães EA97, que haviam sido descartados pela matriz anos antes. Assim nasceu a família Volkswagen 1600 brasileira. Além de um sedã 4 portas, hoje mais conhecido como o Zé do Caixão, a linha incluía a perua variante e o Fastback TL. Eram modelos de médio porte e atenderam bem a consumidores que precisavam de carros maiores que o Fusca. Depois, Lenin pediu que, a partir da base mecânica do Fusca, fosse feito um carro compacto de estilo moderno. Deveria ter linhas retas, oferecer ao máximo de espaço possível e um mínimo de comprimento. Conceito que havia estreado com o inglês Mini em 1959. A ideia era que o novo modelo tivesse uma grande área envidraçada, transmitindo aos seus ocupantes a impressão de que era um automóvel grande. Ao mesmo tempo, deveria ser um carro fácil de manobrar no trânsito urbano. Ainda pelas diretrizes de Lendig, o carro não deveria substituir o Fusca. O veterano Besouro continuaria em linha, enquanto o novo modelo ocuparia um segmento um pouco superior. Piancastelli, chefe de desenho da Volkswagen do Brasil, aceitou feliz a missão e começou a coordenar os trabalhos de criação. O ponto de partida foi a distância entre eixos, exatamente os mesmos 2,40 metros do Fusca, mas a plataforma, ou melhor, as bandejas do chassi, foi alargada. E todo aquele espaço
que era desperdiçado com os estribos e os paralamas proeminentes do besouro, foram incorporados ao conforto dos ocupantes. Os dois da frente poderiam se esparramar, e os 3 passageiros de trás também deveriam ficar bem à vontade. E você vê aí que eu coloquei várias imagens, né? Dá para você ter uma ideia no nosso vídeo que o espaço realmente é bem generoso na Brasília, né? Vamos continuar aqui, ó. Para manter a cabine arejada e permitir que os vidros fossem bastante grandes, o painel era rebaixado. Aqui, aliás, entra um detalhe curioso. O painel era uma adaptação daquele que fora usado no DKW Fissouri, um coupé da extinta V-Mag, fábrica comprada pela Volkswagen em 1967. Quase foi minivan. Você sabia disso? Que a Brasília quase foi minivan? Existia um projeto relacionado a isso? Pois é. Olha aí, os primeiros desenhos de Piancastelli mostravam um carro com para-brisa bem avançado, antecipando em uma década as minivans. No fim, contudo, o vidro dianteiro foi recuado para uma posição mais normal. Na traseira havia um porta-malas sobre o motor. Na frente, outro pequeno compartimento de bagagem. O carro ficou com a aparência de uma pequena perua, tanto que seus protótipos foram chamados de mini variante pela imprensa. O Brasília ou a Brasília? Eis a questão. E aí, você pessoalmente, como é que você chamava a Brasília do vovô ou da vovó? A Brasília ou o Brasília? O nome escolhido foi Brasília, assim mesmo, sem o acento, tá? Enfatizava as origens nacionais do projeto e, de quebra, enquadrava-se na onda ufanista do governo militar então vigente. Vale dizer que em 1959, a Willis Overland cogitava batizar seu sedã Aero Willis de Brasília. O Aero Willis houve essa cogitação de ser chamado de Brasília uma época. E em 1960, a empresa, Carroçaria Sport Ltda, que é lá do Rio de Janeiro, produziu em pequena série um conversível com mecânica da Volkswagen, que era chamado de Brasília também. A Volkswagen lançou sua Brasília em junho de 1973. Eu não era nascido nessa época, e você? Vamos lá. Há bem muito tempo de enfrentar os recém-chegados Chevette, entendeu? Foi lançado a tempo de enfrentar o famoso Chevetinho e o Dodge 1800. Chevette também é um assunto interessante, não é? Muita gente é fã desse Chevette. Breve teremos conteúdo aqui sobre o Chevette, hein, pessoal? Nos anúncios da época lá, o modelo era vendido como Volkswagen 1600 Brasília, no masculino, tá? Mas até a turma responsável pelo projeto chamava de a Brasília, associando a silhueta do modelo a uma pequena perua. Fato é que, nos anos de 70 e 80, todo mundo se referia a Brasília no feminino mesmo. Devagar e sempre. Seu motor refrigerado a ar de 1.584 centímetros e apenas um carburador rendia 60 cavalos brutos. O desempenho não era lá grandes coisas, mesmo para os padrões da época. Máxima em torno de 180 km por hora, de 0 a 100 em 25 segundos. Por outro lado, a Brasília tinha a mesma robustez mecânica do Fusca, e era ainda um modelo estável, fácil de dirigir, e trazia de série freios a disco na traseira, ou na dianteira, perdão. Havia disposição até para competições. Foi numa Brasília super preparada que o piloto Ingo Hoffmann, então iniciante, venceu o Campeonato Paulista da Divisão 3 em 1974. Por sua resistência, o modelo também foi muito usado em ralis nos anos 70. Olha só, a querida Brasília já foi usada em ralis, minha gente. Essa eu nunca tinha visto.
Motor dentro da cabine, como é que pode? Vamos lá. Mas nem tudo era perfeito. O motor ficava dentro do compartimento de passageiros, isolado por uma pequena tampa que também servia como assoalho do porta-malas traseiro. Qual era o resultado? Já faz ideia, né? Ruído invadia o ambiente, sem cerimônia alguma. E mais, na época havia o hábito de lavar o motor sempre que se dava uma geral no carro. Cada vez que isso era feito, as forrações é que ficavam sujas. Já imaginou a, a grande situação maravilhosa, né, que os proprietários tinham que enfrentar naquela época em relação a esse detalhe aí, né? E tantos outros, né, quando a gente compara os carros de nossa época. Olha só, outro problema era que mesmo somando os dois porta-malas, não havia grande espaço para bagagem. Mesmo assim, a Brasília conquistou o amor do público. E só em 1975 foram vendidas 126 mil unidades no país. Para se ter uma ideia do que isso significa, os líderes do mercado nacional em 2022 foram o Fiat Strada, com 112 mil unidades emplacadas, e o Hyundai HB20 com 96 mil unidades. Está entendendo aí o parâmetro? Carro do seu barriga. Por quê? Carro do seu barriga. Você vai entender agora. Fora até lá fora do país, né? O modelo fez sucesso, sendo exportado para Portugal, Colômbia, Chile, Filipinas, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Uruguai e Nigéria. E foi além. Entre 1974 e 1982 foram fabricadas 72.377 Brasília, no México. Tanto que era o carro do seu barriga no seriado Chaves. E aí, você lembrava dessa curiosidade aqui? Por isso chamado o carro do seu barriga. Ao longo do tempo, houve algumas transformações. E em 1975, o motor passou a ter dois carburadores, tornando-se mais ágil e econômico. Em compensação, ficou mais difícil regular sua marcha lenta. Em 1978, a maior mudança visual. O capô passou a ter dois vincos, em vez de apenas um. Os para-choques ficaram mais angulosos e ganharam para polainas de plástico. As lanternas traseiras, antes lisas, passaram a ter ressaltos horizontais, imitando os Mercedes-Benz daquela época. A Volks lançou também uma versão de 4 portas que vendeu pouquíssimo no Brasil. Seu uso por aqui era quase que restrito aos motoristas de táxi frotistas, já que na época os brasileiros só queriam saber de carros com 2 portas. O painel foi trocado por um bem mais moderno em 1980. Vieram ainda bancos mais anatômicos e uma versão dele a álcool. A produção da Brasília foi encerrada em março de 1982, após 9 anos e 928 mil unidades vendidas no país. Contando com o mercado externo, mais de 1 milhão de unidades foram fabricadas. Muitas delas ainda sobrevivem nas mãos de colecionadores ou provando sua robustez mecânica em estradinhas de terra por aí afora, né, no interior. O modelo também sobrevive no imaginário popular. Quem não se lembra da Brasília Amarela com rodas gaúchas da música Pelados em Santos, sucesso do grupo Mamonas Assassinas? Pois a tal Brasília Amarela foi um dos carros mais fotografados no mais recente Carros Antigos de Águas de Lindóia, realizado este mês fazendo frente aos superclássicos presentes. Pois é, pessoal, isso aqui foi um breve resumo aqui de um carro que foi sucesso para muita gente. Nesse caso aqui posso fazer referência que foi para os vovôs ou as vovós de presente, né? É um carro que lembra muito, se a gente fosse comparar com uma versão equivalente moderna, ao Golf, né? Que assumiu o lugar moderno desse carro. O estilo, né? A performance esportiva, quando a gente comparar o que ele representava naquela época. Mas enfim, espero ter sido útil, né, em trazer aqui um vídeo que vai trazer boas memórias para aqueles que tiveram
a Brasília. E se você já teve, por favor, faça seu comentário, que vai ser muito útil para todos aqui do canal. Um abraço.